Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre as hipóteses, das consequências jurídicas para as falhas dos profissionais, O que pode acontecer, juridicamente falando, quando um profissional ele falha, ele erra, Então vamos aqui avançar na nossa apresentação e nós vamos nos basear num caso real, um caso que realmente aconteceu lá no Rio Grande do Sul, durante uma movimentação de carga desses big bags, são essas grandes sacolas usadas para movimentar, para unitizar e movimentar grãos, de uma maneira geral. Essa movimentação de grãos ela estava sendo feita através de uma empilhadeira, mas essa empilhadeira ela recebeu um acessório que é esse extensor de garfo aqui, nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Mas esse extensor de garfo ele foi desenvolvido, foi aprovado e foi posto em operação sem um sistema de trava parecido com esse daqui, que impediria que esse extensor de garfo ele se movimentasse, que ele corresse durante a utilização do maquinário. E foi o que justamente acabou ocorrendo no nosso caso concreto, durante a movimentação desses big bags, devido ao peso. Esse garfo ele acabou escorregando ali, no garfo original, essa extensão acabou se deslocando e a empilhadeira ela teve uma movimentação de pêndulo para frente e quando houve esse alívio da carga no garfo, a empilhadeira retrocedeu e acabou tombando lateralmente, prensando a cabeça do trabalhador entre o solo e o teto, que ocasionou aí a morte desse trabalhador. E aí, o que acontece em relação aos envolvidos nesse evento? Quais consequências jurídicas que podem vir para o engenheiro que elaborou esse projeto de extensão de garfo, para a equipe de segurança, para a equipe envolvida dentro da empresa que liberou e autorizou o uso desse equipamento, mesmo estando fora dos padrões estabelecidos. E é isso que nós vamos ver um pouco mais detalhadamente a partir de agora. Nós vamos trabalhar aqui, começando a trabalhar com 3 conceitos. Você já deve ter ouvido falar bastante por aí sobre imprudência, imperícia e negligência. São conceitos aí bem importantes, são muito parecidos. Na maioria das vezes, dentro de uma situação real, ele vai acabar aparecendo ali 2 ou até mesmo os 3, dependendo da situação. Mas vamos começar trabalhando um pouco em cima deles agora. Começando pela imperícia. O que é imperícia? Como é conceituada a imperícia? A imperícia é a falta de um conhecimento técnico. E como eu posso exemplificar isso para vocês? Por exemplo, uma pessoa que se passa por um engenheiro sem ter feito o curso de engenharia, sem ter lá o seu registro no conselho de classe, ou até mesmo um engenheiro formado, um engenheiro civil, que ele não tem uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, que o habilitaria a exercer também essa função, e ele se passa como engenheiro de segurança do trabalho, executando tarefas que seriam próprias de um engenheiro de segurança do trabalho, mesmo não tendo essa capacidade técnica. Avançando aqui sobre a imprudência. A imprudência ela meio que pressupõe a existência de um conhecimento técnico. Então, mesmo você tendo ali um conhecimento técnico, você faz algo inapropriado, você faz algo que você não deveria ter feito. Que a gente pode meio que encaixar aqui nesse exemplo que a gente está trabalhando, não é mesmo? O engenheiro ele fez uma extensão de um garfo onde ele não projetou nessa extensão desse garfo um dispositivo de segurança. E a equipe da empresa ela também fez algo inapropriado, que ela autorizou o uso desse equipamento, mesmo estando fora das condições apropriadas. Nós vamos ver ali mais à frente que os profissionais que estavam envolvidos nessa atividade foram todos condenados, mas com base na negligência, que eles deixaram de fazer algo que seria esperado. Eles deixaram de projetar o dispositivo com o dispositivo de segurança, eles deixaram de não autorizar o uso do equipamento, estando fora das condições. Então veja ali que os conceitos eles são bem próximos, meio que se confunde, A linha deles de separação é muito tênue. E aqui nós vamos trabalhar com basicamente 3 esferas de responsabilidade. Nós temos a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Dentro da responsabilidade administrativa,
O exemplo mais comum, o mais claro, são aquelas, por exemplo, a suspensão do direito de exercer a sua profissão através do seu conselho de classe, né, que ele vai ser julgado ali uma conduta sua que eles, né, entendem como sendo inadequada e vão suspender você de exercer a sua profissão aqui como técnico de segurança do trabalho ou como engenheiro de segurança, né, um engenheiro civil, enfim, por um determinado tempo, devido a um ato incorreto que você teve. E agora nós vamos começar a falar sobre a responsabilidade civil. Ela é, sem dúvida, a maior, é a mais complexa, ela tem diversas ramificações, né, diversas subdivisões, que eu não vou entrar em detalhe em todas aqui, vou trazer aqui apenas aquelas que são os pontos principais. E um dos pontos principais aqui, que está lá no artigo 944 do Código Civil, que é a reparação integral, que a indenização ela mede-se pela exata extensão do dano. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um dano apurado de 100 mil reais, eu vou buscar uma indenização no valor de 100 mil reais. Se eu tive um dano que importou ali, por exemplo, contextualizando com esse exemplo que nós já estamos trabalhando, da danificação total de uma empilhadeira, então o meu dano se estenderia ali ao valor de uma nova empilhadeira. Avançando aqui um pouco, nós temos a responsabilidade subjetiva, que é uma das modalidades em que a responsabilidade civil ela pode se apresentar para a gente. Lá no artigo 927 do Código Civil está escrito que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, se através de uma conduta minha eu acarreto um dano a uma pessoa, via de regra eu tenho que indenizar essa pessoa, levando ali em consideração a culpa, o dolo, dentro da responsabilidade subjetiva, né? Se eu tive a intenção ali de causar aquele dano, e né, isso são um dos pressupostos ali da responsabilidade subjetiva. Nós temos também a responsabilidade objetiva, né, que está lá também no artigo 927, lá no seu parágrafo único, né, em que diz que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei. Um exemplo aqui mais claro que eu posso trazer é o Código de Defesa do Consumidor, que ele estabelece que a empresa que fornece um produto ou um serviço, ela responde perante o consumidor, mesmo que não haja culpa, mesmo que não haja dolo daquela empresa em colocar um produto ou um serviço defeituoso no mercado. E aqui dentro ainda da responsabilidade civil nós temos a conduta, que é justamente essas questões. Eu tive dolo, eu tive culpa, eu quis ocasionar um dano a uma pessoa, um patrimônio, ou eu causei um dano a alguém, a um patrimônio, mas eu não tinha intenção, eu estava ali distraído, eu fui imprudente, eu fui negligente, eu fui imperito. Né? A questão da conduta, ela se enquadra nessas questões. E nós temos aqui o nexo causal, também é muito importante, que é a relação de causa e efeito. Né? No nosso exemplo aqui, qual foi a causa da morte do trabalhador? Será que foi lá aquele garfo que foi projetado, né, extensor daquele garfo foi projetado sem uma trava de segurança e que por isso acabou ocasionando um acidente? Se ele tivesse essa trava de segurança, esse acidente não teria ocorrido, então não haveria morte. Então a relação entre causa e efeito, né? O que causou o dano? Mas nós temos também algumas hipóteses de exclusão do nexo causal, que também vai acarretar ou atenuar as consequências da responsabilidade, tanto civil também no criminal. Como aqui nós temos a culpa exclusiva da vítima. Se lá no nosso exemplo a empilhadeira, lá, o extensor desse garfo, ele fosse projetado com essa trava de segurança e o trabalhador, lá sabendo disso, tendo sido orientado que existia trava de segurança, que ela não poderia ser removida, mesmo assim, contra as determinações, ele foi lá e arrancou essa trava de segurança, porque ele achou que seria mais rápido fazer essa tarefa, e ele mesmo causou a morte dele, nós teríamos aí um caso de exclusão da responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Nós temos também aqui, por exemplo, um evento de terceiro, né, culpa exclusiva de terceiro. Vamos dizer que tudo lá tivesse perfeitamente, com trava de segurança, enfim, mas o motorista do caminhão de uma outra empresa que está vindo buscar a carga,
e ele acabou lá durante essa movimentação de carga, movimentando o caminhão, que acabou ocasionando o acidente. Então veja, não foi culpa nem do operador da empilhadeira, nem da equipe de segurança, nem do engenheiro que projetou essa extensão, foi uma culpa de um terceiro. Nós temos aqui também o caso fortuito. Vamos imaginar que o garfo a extensão do garfo tenha se rompido, mesmo sendo utilizado a técnica adequada, o material adequado, enfim, por um outro fator qualquer aí, essa extensão tenha se rompido e ocasionado o acidente. Veja que não foi culpa do engenheiro, que ele empregou a técnica adequada, o material adequado, não foi culpa da equipe de segurança da empresa que orientou, que fiscalizou, que viu que estava tudo dentro das conformidades. Foi realmente um caso fortuito. Avançando aqui, nós temos também a responsabilidade por omissão, que acaba se enquadrando aqui no nosso exemplo, né? Dentro da esfera civil, esses profissionais aí seriam responsabilizados por uma omissão que eles tiveram no desenvolvimento e na execução dessa atividade. Essa responsabilidade ali dentro da esfera civil, ela vai se resumir basicamente a dinheiro, né? Então, nesse caso, seria aí um valor que seria repassado aos familiares dessa vítima, né, ou pessoas próximas que ingressariam com uma ação cobrando esse valor, né, dos envolvidos no evento. Nós temos aqui agora o conceito de dano, né, que é muito importante para a responsabilidade civil, porque se não existe o dano, não existe o que ser reparado. Então o dano ele pode ser a destruição total de uma máquina, ele pode ser um membro quebrado, no nosso caso, a morte. Agora já entrando aqui na esfera penal, nós temos aqui dois conceitos importantes, a começar aqui pelo crime doloso, que é quando eu cometo um crime na intenção de cometer aquele crime, quando eu mato uma pessoa querendo matar uma pessoa. É o que diz lá o artigo 18 do Código Penal, em seu inciso 1º, que é lá, disse o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Vou avançar um pouco aqui mais com vocês, e está lá também no artigo 18, só que dessa vez no inciso 2º, que disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então veja que aquele conceito inicial que eu trouxe aqui, ele serve tanto para esfera penal, esfera civil, esfera administrativa, enfim, ele vai estar presente aí em diversos momentos. Mas preste atenção também aqui ao nosso parágrafo único do artigo 18, que diz que, salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto por crime, senão quando o pratica dolosamente. Então, qual é a regra geral no nosso ordenamento jurídico em matéria penal? O tipo penal, o crime, ele só existe na maneira intencional, via de regra. Se não existe nada em contrário, eu não posso ser punido por aquele crime, suposto crime, se eu cometi culposamente, se eu não tive a intenção. Então tem que estar lá previsto que aquele crime também pode ser apenado quando ocorre na modalidade culposa, que é justamente lá o caso do artigo 121, que é o homicídio. Então existe o homicídio doloso e o homicídio culposo, que foi justamente o caso aqui dentro da esfera penal, que esses agentes envolvidos nessa situação real que eu trouxe para vocês, eles foram condenados por homicídio culposo. Então, vou avançar aqui mais um pouco. E aqui está o desfecho criminal nessa situação. Acordam os desembargadores integrantes da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado a unanimidade em dar parcial provimento aos apelos para reduzir a pena privativa de liberdade de cada um dos réus para 1 ano e 8 meses de detenção e para diminuir o valor das prestações pecuniárias a serem pagas pelos réus. Aqui no caso eu omiti o nome para preservar a identidade das pessoas, ficando as mesmas fixadas em 3 salários mínimos, mantidas as determinações das sentenças. Então aqui eu não vou entrar mais em detalhes de como é calculada a pena, que vai aqui ter questão de se é réu primário, se não é réu primário, isso tudo vai influenciar diretamente aí na quantificação da penalidade das pessoas. Eu só queria trazer aqui para vocês uma ideia, de um modo geral, o que pode acontecer para um profissional, quando esse profissional ali no exercício das suas atividades funcionais ele comete um erro. E eu trouxe aqui justamente exemplo de morte,
que traz muitas questões para a gente poder trabalhar. Então aqui nós vimos que ele poderia ser suspenso administrativamente através do seu conselho de classe. Eles poderiam aqui serem condenados a pagar um valor ali às famílias, né, a família das pessoas envolvidas, que geralmente em caso de morte são valores bem elevados, e também a responsabilidade penal, né, eles ficarem ali realmente privados da liberdade, claro, dependendo da situação, né, do caso concreto. Então, são essas ali as possibilidades que podem ocorrer para um profissional quando ele acabar cometendo um erro no exercício da sua função. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.